Vamos lá então, nós vamos iniciar o nosso estudo do livro Devassando o Invisível. E nós já finalizamos praticamente o capítulo 5, que falava sobre mistificadores obsessores. Vamos entrar agora no capítulo 6, Romances Mediúnicos. Inicialmente, só para complementar, nos faltou aqui um parágrafo que eu acabei não percebendo, que a gente vai então fazer aqui a nossa conclusão. No capítulo 5 nós estudamos sobre aquela adolescente que era próxima à Dona Ivone, que ela então tinha ali aquelas mudanças de humor devido a um processo obsessivo que ela sofria. E Dona Ivone então, frequentando a residência onde ela morava, percebeu a presença daqueles espíritos que apresentavam características de deformações perispirituais, comportamentos típicos de espíritos mistificadores, brincalhões, zombadores, até mesmo obsessores, daquele caso em que ela comentou que eram espíritos companheiros dessa jovem quando ela vivia na condição de erraticidade. Então, antes de reencarnar, ela era também desses espíritos brincalhões, fazia parte desse grupo, e agora, quando encarnada, ela já não desejava mais, e por isso ela era então assediada por esses espíritos. E aí, nesse nosso estudo, foi feito então aqui essa avaliação das dificuldades que esses espíritos enfrentariam para poderem retomar uma condição equilibrada mentalmente, consequentemente refletindo no seu perispírito também esse equilíbrio, para voltarem nesse processo de evolução. Então, como a gente viu aqui, só retomando um trechinho anterior, ela disse o seguinte, ela não, no caso o espírito Charles fazia o comentário, já que era ali o orientador dela naquele momento, diante daquele aprendizado. Esses infelizes que aí vês, ferindo, atraiçoando, mentindo, perseguindo seus irmãos de humanidade, na terra como no invisível, a si próprios feriram, atraiçoaram, mentiram, perseguiram. E assim sendo, as más ações engendradas por suas mentes desorganizadas, reduziram-nos a sofredores em luta de provações melindrosas, a convalescentes psíquico-consciencial, que demorarão períodos seculares até que atinjam o necessário equilíbrio, isto é, a regeneração e a reparação completa do mal praticado. Do que fica exposto, depreenderás as responsabilidades que pesam sobre os ombros dos espiritistas, médiuns ou não. Através deles, será necessário que os ensinamentos e revelações que a espiritualidade concede sejam consciencialmente propagados entre os homens, a esses auxiliando na reeducação de si mesmos, a fim de não mais se deixarem enredar nas teias obsessoras de criaturas de tal espécie, que agem de preferência através do sono corporal de cada noite, pois as vossas sociedades estão repletas de casos lamentáveis, originados do conluio das paixões de uns e de outros, assim como repletas estão de reencarnações expiatórias desses mistificadores terríveis que acabas de surpreender em ação, e que leigos e espíritas meditem a tempo sobre o perigo dos desequilíbrios no mundo mental de cada um, que bem poderão fornecer acesso a uma invasão análoga do invisível. Resta-nos acrescentar que a criança que deu motivo à presente lição se corrigiu das anormalidades apresentadas, e o que mais contribuiu para tão feliz desfecho foi o serviço de conselhos e preces a favor das entidades influenciadoras, durante as fraternas e tão belas reuniões do culto do Evangelho no Lar, que os espíritas há algum tempo tão amorosamente praticam, recordando os tempos apostólicos. Então, concluímos aqui esse nosso capítulo 5, e agora a gente entra no capítulo 6, intitulado Romances Mediúnicos, e vai tratar não da importância da obra em si, porque nós já conversamos sobre isso, nós já falamos sobre a importância dos romances
no despertar, né, no despertamento da atenção, do interesse de pessoas leigas ao conteúdo doutrinário que o Espiritismo apresenta. Falamos sobre a visão de Kardec dos romances mediúnicos, né? Chegamos a pegar várias passagens na Revista Espírita em que Kardec não apenas lia romances mediúnicos, mas comentava e elogiava naturalmente, né, com um olhar crítico, para corrigir aquilo que era apresentado em termos de informações sobre o mundo espiritual. Então, desde Kardec, que era leitor de romances mediúnicos, de alguns que eram publicados naquela época, naturalmente não eram romances espíritas, já que o espiritismo estava ali em processo de elaboração pelo próprio, né? Mas eram romances espiritualistas, que falavam sobre contextos, realidades do mundo espiritual. E aí Kardec comenta sobre alguns títulos, cita alguns títulos também, e depois faz ali comentários sobre passagens que estão corretas, de acordo com aquilo que os espíritos passam, que estão um pouco equivocadas, mas sempre com uma sensibilidade muito grande para valorizar a importância da obra nesse processo de divulgação dessa realidade espiritual desconhecida pela grande maioria, em virtude dos dogmas e dos ensinamentos passados pelas religiões que não adentram, né, ao mundo espiritual através dessas portas mediúnicas, mas sustentam o mundo espiritual baseadas em seus dogmas. Então, como nós já falamos dos vários títulos, né, da atualidade, dos médiums, da importância dos romances, tanto do seu conteúdo, mas também da fonte, né, que nos fornece essa obra, né, quem é o médium, qual a instituição em que está vinculado, qual é o seu objetivo. Então, o grande cuidado que nós temos que ter na seleção desse material. E das críticas também que são feitas a respeito dessas obras, né, que se tornam para nós um tema bastante polêmico. Então, nesse capítulo 6, Romances Mediúnicos, nós não falaremos desse aspecto, avaliando se é importante ou não uma obra mediúnica, mas analisar o processo da recepção dessas ações. Então, Dona Ivone traz para nós de uma forma detalhada a forma como ela própria vivenciou as experiências de publicação de romances, né, já que vários romances foram publicados através dela. Nós tivemos, por exemplo, né, o próprio Memórias de um Suicida, temos ali Cavaleiros de Lumière, dentre tantos outros títulos, né? Além desses próprios livros que nós estamos estudando, como o Devassando do Invisível, que nesse caso são apenas relatos, né, que ela traz para nós, mas nós tivemos ali também outros que vieram, né, de informações recebidas do plano espiritual. Né? Drama de Santa Maria, eu não lembro dos títulos exatos, né, Brás? Mas, né, bom dia. Mas são vários, né? Então, de Dona Ivone, passando por Chico Xavier, passando por Divaldo Franco, Raul Teixeira, né, e tantos médiuns que alguns se destacam no meio espírita, né, e outros, embora atuem de forma anônima, continuam produzindo também esse material, né, e trazem material de grande qualidade. Isso é o que vale para nós. Mas a grande pergunta é: como isso se dá? Como acontece esse processo de recebimento desse material? Nós tivemos aqui no Pautalk já há alguns anos, eu acho que eu ainda tenho o áudio, né, essa gravação, o Vanderlei de Oliveira, que ele é médium, ele trabalha bastante com o Hermâncio Dufour, que também apresenta para nós romances mediúnicos. Me fugiu agora o nome do livro, um livro famoso, que foi publicado por ele. Alguém lembra o título de Hermâncio Dufour? Oh, meu Deus do céu. Bom, eu vou lembrar que depois eu passo para vocês, que talvez seja um dos mais conhecidos. Isso, Livros da Esperança, esse mesmo. Obrigado, Tuti. Esse livro, então, talvez seja um dos mais conhecidos. O Reforma Íntima Sem Martírio também ele é mais voltado, né, para essa parte psicológica, né, mas o Livro da Esperança acho que é o mais conhecido em termos de romances, né? Então, desses aí, então, aqui no Pautalk,
ele tinha uma sala em que ele fazia aqui também estudos ao vivo, e ele então deu uma palestra sobre a forma como ele recebia os romances mediúnicos. Então ele falava que ele tinha ali o trabalho dele, né, o trabalho profissional, e então no meio do trabalho muitas vezes os espíritos vinham, se aproximavam querendo a psicografia. Então ele tinha ali que dominar os impulsos do espírito, já que ele vinha através da psicografia, né? Vou ver se eu encontro esse áudio. Ele não foi gravado com tanta qualidade, né? Porque o Paul Talk, naquela época, isso já faz bastante tempo, faz coisa de talvez uns 10 anos que eu gravei isso, eu acho que eu ainda tenho aqui. E então ele fala sobre, né, a forma como ele trabalhava. Então cada médium tem ali a sua forma. Assim como as histórias de Chico Xavier, as histórias do próprio Divaldo Franco, né, cada um contando, através das diversas entrevistas que eles já deram, como aconteceu, né, esse recebimento. Então aqui nós veremos, através de Dona Ivone, essa parte técnica do trabalho mediúnico, da recepção desses livros. Martinho Lutero, bom dia. Ela começa fazendo uma citação aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, né, que será o próximo capítulo que nós vamos estudar, que diz assim para nós, do item número 10, né? A primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada sensatamente, religiosamente. Diz aqui então Dona Ivone, frequentemente, amigos nossos igualmente afeitos às lides espíritas solicitam-nos esclarecimentos sobre o modo pelo qual são ditados do além os romances sempre tão atraentes da já vasta bibliografia espírita. Tomarão os autores espirituais da mão do seu aparelho mediúnico tão somente? Indagam aqueles observadores. Atuarão também sobre o cérebro do seu intérprete, seguindo a linha conhecida da faculdade psicográfica? Servir-se-ão da audição, porventura? Talvez da intuição? De princípio, afirmaremos que dependerá racionalmente da classificação do médium, tal como nola explicam as obras básicas da doutrina, podendo, portanto, um romance por vir do além através de qualquer daquelas vias mediúnicas, e também pela inspiração, e até pela incorporação, para que alguém escreva enquanto o aparelho receptor, ou o médium, dita sob o impulso do ser comunicante. Não obstante, acrescentaremos que, além da psicografia mecânica, da semimecânica, da intuição e da audição, etc., poderão verificar-se, num ditado mediúnico, para romance, pelo menos outros meios igualmente concludentes e detalhados, que ao próprio médium fortalecem na fé e nas corajosas disposições que lhe serão indispensáveis ao melindroso mistério, ao passo que um mundo novo, um novo horizonte e uma sociedade rica de belezas e harmonias se desvendam para seu espírito, encantando-o até ao indefinível com uma felicidade diferente de tudo que na terra se conhece por esse nome. Inconcebível, portanto, aos entendimentos que não a tenham penetrado. Aqui é só para a gente lembrar, bom dia, Elcio. Então, só para a gente poder lembrar, quando nós estudamos no Livro dos Médiuns, o capítulo que fala sobre a psicografia, Kardec dedicou um capítulo específico para esse tema, exatamente porque das faculdades mediúnicas, aquela que mais se destacava na época em que ele realizava esse trabalho era exatamente a psicografia. Nós tivemos ali pouquíssimas psicofonias, o trabalho de cura acontecia através do magnetismo, né, principalmente nos processos de obsessão que Kardec comentava lá na Revista Espírita, faculdades da vidência, da audiência, que médiuns que estavam próximos a Kardec possuíam e relatavam também, né, faziam descrição sobre o mundo espiritual, principalmente nas reuniões mediúnicas. Então a psicografia era aquele trabalho mais efetivo para a elaboração de todo esse conteúdo. E ele comentava então que da psicografia,
dessas várias formas aqui que foram citadas por Dona Ivone, a mecânica, a semimecânica, a intuitiva, a auditiva, né? Nós tivemos ali também outras tantas, como ela própria comentou aqui agora, como por exemplo, Chico Xavier comentava que durante esse processo de elaboração de um romance mediúnico, muitas vezes ele próprio, em desdobramento, em emancipação, se deparava com cenas que ele relatava depois nos livros. Então não apenas a questão dos espíritos transmitirem uma informação, muitas vezes o médium vivencia aquela informação, já que o espírito comunicante, que muitas vezes conta a sua história, através da sintonia mental, ele também transmite imagens, transmite impressões, transmite sensações. Então esse espírito transmite essas imagens e muitas vezes o próprio médium visita, através da emancipação, os ambientes que eles estão relatando. Então existe uma diferença muito grande entre você fazer um ditado. Por exemplo, vamos imaginar uma viagem para um lugar exótico, um lugar distante. Eu então transmito para vocês tudo aquilo que eu vi naquele lugar. Vocês estão ali apenas vendo a descrição daqueles fatos. Outra coisa é quando eu começo a mostrar para vocês filmes, começo a mostrar para vocês fotografias, começo a fazer com que vocês, através, por exemplo, da emancipação, visitem aquele local. Então os relatos se tornam muito mais vivos, muito mais envolventes, porque o médium não é apenas a mecânica, mas o médium também se envolve emocionalmente durante o processo de transmissão dessa informação. Então, aqui a gente vai aprender, através das experiências que ela vivenciou, essas várias formas. Porque o contato mais comum que nós temos com as psicografias se dá através das comunicações mediúnicas. Então é aquele médium sentado à mesa, como nós já vimos várias e várias vezes, através de reportagens, através de documentários, ou mesmo presencialmente num centro espírita, o médium sentado à mesa, tendo ao seu lado ali um auxiliar, que vai ali ajudando na passagem das folhas, o médium segurando o lápis e escrevendo. Aí tem aquele começo, depois termina a mensagem, ali alguns minutos depois, é lida a mensagem, ou então entrega a mensagem e tudo acaba. No caso de um romance mediúnico é diferente. É um trabalho que demanda ali semanas, meses muitas vezes, ou até mesmo anos. E o médium faz isso num local reservado, algumas vezes através da psicografia, agora propriamente dita, outras vezes até através da datilografia, ou da digitação, dependendo do tempo e do conhecimento que o médium tem. Bom dia, fraterna. Dependendo do conhecimento que o médium tem. Nós já tivemos relatos de que o indivíduo se sentou à frente de um computador, depois, quando ele voltou do transe mediúnico, páginas e páginas estavam ali digitadas. Ou então se sentou à frente de uma máquina de escrever, começou a datilografar e páginas foram datilografadas. Nesse caso da datilografia, que a gente pode chamar de psicodatilografia, porque a gente lembra que os nomes que foram dados por Kardec por cada um desse processo, foi ali um rótulo que foi apresentado dentro de uma lógica que ele encontrou para dar aquele título, para poder facilitar o entendimento, mas não significa apenas que todo o trabalho mediúnico se restrinja exclusivamente a esses itens que foram apresentados. Basta a gente lembrar que a própria expressão transcomunicação instrumental não é da época de Kardec. É algo que veio muito depois de Kardec, nesses nossos tempos de tecnologia, coisa que, embora fosse citado, a gente lembra no próprio o Livro dos Espíritos, na 4ª parte, nós temos ali, quando Kardec pergunta sobre a desencarnação, o sofrimento e tudo mais, os espíritos dizem que no futuro nós teremos novas formas de comunicação. Então, ou seja, isso já era previsto pelos espíritos, embora não fosse denominado. Exatamente porque faltava uma linguagem. Porque não basta você inventar um nome. Ontem mesmo nós comentamos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no tema... Deixa eu pegar aqui só rapidamente minhas anotações. Nós estudamos Buscai e Achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. E nós fizemos ali uma viagem, bom dia, Sandra.
fizemos uma viagem no tempo, lembrando que os homens, né, enquanto parte da humanidade, partes da humanidade, foram trabalhando, inventando, foram descobrindo, foram desenvolvendo, avançando no seu intelecto, agregando valores morais, né, para poder chegarmos nos tempos atuais. Então foi dito, por exemplo, que os espíritos não trazem uma informação pronta, mas eles direcionam o raciocínio para ajudarmos nessa evolução. Então a gente vai descobrindo fórmulas, vai descobrindo novas ciências, vai desenvolvendo tecnologia, tudo então, né, e com essa evolução nós vamos também criando novas denominações, criando novos elementos. Então no caso da transcomunicação instrumental, na época de Kardec, não adiantava inventar um nome qualquer, sendo que a própria tecnologia ainda não existia naquela época, de falar sobre a comunicação através de instrumentos. O que se fazia naquela época, o instrumento mais curioso que se tinha eram, por exemplo, as mesas, através das quais os espíritos se comunicavam por batidas ou por movimentação, que era a tipologia, né, por exemplo, ou então a prancha, né, aquela prancheta, né, em que colocava ali uma cesta, colocava um lápis e começava a arrastar, e depois veio a mão dos homens. Então, ou seja, os instrumentos que se utilizavam eram esses. Então não adiantava imaginar uma transcomunicação instrumental, porque isso não era praticamente considerado como instrumento, foi apenas um experimento que os espíritos utilizavam para poder chamar a atenção. E depois foi através da psicografia propriamente dita, onde através das mãos do médium se produziam textos. Então a transcomunicação ela surgiu quando vieram tecnologias através de aparelhos de gravação, fotografia, vídeos. Embora tivesse fotografia ali no final do século XIX, na época de Kardec não se utilizava isso. Então nós vimos ali que várias técnicas e tecnologias foram sendo desenvolvidas e incorporadas nesse processo de comunicação, e daí então surgiram novos nomes. Por isso então nós podemos falar psicodigitação, psicodatilografia, transcomunicação instrumental, são nomes que são dados já devido ao avanço dessas ciências. E certamente outros nomes também surgirão. Então se alguém disser assim, eu queria conhecer sobre transcomunicação instrumental, mas isso não tem no Livro dos Médiuns. É exatamente essa evolução que a doutrina espírita nos permite vivenciar, desenvolvendo, aprendendo, dando novas denominações, utilizando, né, de neologismos, de novas palavras, novos termos, para identificar exatamente aquilo que foi apresentado como novas ciências. Então nós vamos encontrar nesses relatos de formas de comunicação técnicas que dizem respeito àquele momento. A gente não vai ver, por exemplo, Dona Ivone, em 1950, 1960, falar que um espírito se comunicou através do computador. Mas nós temos na atualidade, nós temos ali o filme dos espíritos, é um filme brasileiro que foi produzido há coisa de uns 3, 4 anos, né, não me recordo exatamente o ano de lançamento dele, que foi produzido aqui, e numa entrevista do autor desse livro, ele comentava exatamente que o roteiro começava a surgir quando ele se sentava à frente do computador e ele começava a digitar. E de repente ele digitava, o roteiro ia saindo pronto praticamente, sem aquele trabalho de reorganizar, de fazer revisão, simplesmente saía pronto, sentado à frente do computador. E aí então nós vamos cada vez mais, as coisas vão avançando, né? Pois é, né, embaixador? Ainda tem essa ainda, né? A própria evolução também vem no tipo de equipamento que vem sendo utilizado, né? Então a gente vai ver aqui, esse relato que ela traz para nós, foi a experiência que ela vivenciou. Significa que todos os médiuns vão experimentar esse tipo de mediunidade? Ou esse tipo a forma como essa mediunidade se desenvolveu? Obviamente que não. Então a gente vai entender ali as diversas variações ou variedades, né, de comunicação. Continuando aqui então, vamos lá. Tratando-se de um ensaio complexo, preferiremos sobre o assunto afirmar somente aquilo que particularmente nos disser respeito.
visto ignorarmos particularidades de recepção mediúnica de outros instrumentos. Então, essa frase aqui que ela trouxe para nós agora, né, ela é fundamental para entendermos exatamente que ela vai falar daquilo que ela vivenciou. Aquilo que ela vivenciou era muito diferente daquilo que Chico Xavier vivenciava. Que era muito diferente daquilo que o Divaldo Franco vivenciava. Ainda que para nós, grosseiramente, parece ser tudo a mesma coisa. Mas como estudantes que somos, nós vamos nos aprofundando cada vez mais para entendermos os detalhes, a intimidade desse processo. Continuando, assim sendo, começaremos declarando que receber almas mediúnicas... Só um instantinho... Vou ter que dar uma travadinha aqui no meu computador. Receber obras mediúnicas... Vamos lá... Espera só um pouquinho. Pronto. Coisas da tecnologia, tá vendo? Por isso que a gente acha que os espíritos não tem problema. Se nós temos... Então vamos lá, né? Assim sendo, começaremos declarando que receber obras mediúnicas, quer se trate de romances ou não, se para alguns médiuns constitui missão, como presenciamos suceder a Francisco Cândido Xavier, para outros constituirá provação e resgate de algo mal interpretado ou realizado no passado reencarnatório. Nessa última categoria, nos colocamos a nós mesmos, pois não ignoramos, sejam resgate as terríveis peripécias que hemos sustentado e vencido até agora, para conseguir apresentar à bibliografia espírita a pequena contribuição que nos tem cabido. Aqui nós entramos numa questão também interessante. Nós falamos dos romances mediúnicos, dos trabalhos de psicografia, né, de publicar obras, de publicar mensagens. Inicialmente nós comentamos sobre a utilidade do romance mediúnico, né? Falamos já disso anteriormente e tudo mais, se é interessante o romance, se não é e tal. Falamos da forma, da técnica mediúnica para a recepção, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. E nós temos agora um terceiro aspecto importantíssimo, a questão moral desse trabalho para o médium. Então nós tivemos aqui, como foi citado por ela, Chico Xavier, o missionário, tinha a missão de publicar 400 e tantas obras, né, 411 obras que foram publicadas, se eu não me engano, segundo pesquisas que foram feitas, né? Então, aquele trabalho que nós conhecemos da bibliografia dele, ou da biografia dele, quando então ele, em contato com Emmanuel, acabou sendo informado do compromisso moral que ele tinha assumido para a sua encarnação, que era exatamente divulgar a doutrina espírita através de livros. Daí então ele parou de fazer aqueles trabalhos, pelo menos de uma forma pública, dos trabalhos de psicografia, dos trabalhos de cura, dos trabalhos de efeitos físicos. Tanto que nós praticamente não ouvimos nada sobre esses relatos, né, de Chico Xavier, trabalhando com essa parte de desobsessão. Então, salvo aqueles trabalhos realizados de uma forma muito particular, né, no seu círculo íntimo, nós tínhamos então ali o trabalho público dele, eram as psicografias. E esse era um trabalho missionário. O trabalho dele era a divulgação da doutrina espírita. Já Dona Ivone, Soixe, bom dia. Já a Dona Ivone, ela comentou aqui agora que o trabalho dela era provatório. Ela tinha que divulgar a doutrina espírita como parte, né, ou trazer esses romances, como parte de um processo reeducativo, devido às experiências anteriores que ela tinha vivido, como suicida reincidente. Então ela tinha que fazer esse trabalho para poder ter contato com outras histórias, para poder se disciplinar, para poder fazer com que o fruto do seu trabalho contribuísse para o desenvolvimento da doutrina e também das pessoas que tinham contato com essa obra. Então vemos ali as duas diferenças, né? Então ela coloca para nós aqui: para outros constituirá provação e resgate de algo mais interpretado ou realizado no passado reencarnatório. E aí, então ela faz um relato dela própria. Nesta última categoria nos colocamos a nós mesma,
pois não ignoramos, sejam resgate as terríveis peripécias que hemos sustentado e vencido até agora, para conseguir apresentar à bibliografia espírita a pequena contribuição que nos tem cabido. De outro modo, verifica-se tratar de um dom especial, pois o médium psicógrafo simplesmente não se prestará ao feito literário mediúnico se não trouxer nos meandros psíquicos, até dessa, também a qualidade de literário. Não tão, como tão bem definiu Kardec. Aqui é o detalhe. Quando a gente estudou sobre a psicografia, nós vimos ali as variedades, né, de médiums que atuam na psicografia. Então nós tínhamos ali médiums... Deixa eu pegar rapidamente aqui. Só um instantinho, porque assim nós vamos fazer aqui uma apresentação para vocês. Não de uma forma superficial, mas vamos entrar propriamente no tema. Deixa eu pegar rapidamente aqui, estou abrindo o livro dos médiuns. Vamos aqui, locais assombrados, psicografia. Psicografia, médiuns escreventes, né? Foi o capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. Então nós tínhamos aqui 5 categorias. Médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e médiuns de pressentimentos. E aqui dentro dessa categoria, nós temos ali não apenas essa parte mais técnica de como a mediunidade se desenvolve, mas nós vamos ver aqui agora, deixa eu ver rapidamente aqui, não é nessa parte. Nós vamos ver aqui o tipo de trabalho que eles realizam. Deixa eu ver aqui rapidamente. Está aqui, ó, aptidão para certos médiuns, capítulo 19, o papel dos médiuns na comunicação. Então, quando se fala em papel dos médiuns, nós já temos então como subitens a influência dos médiuns, do espírito do médium, ou seja, o espírito transmite uma comunicação, até que ponto o médium interfere nessa comunicação, até que ponto o médium contribui para essa comunicação, devido ao seu, já que cada médium possui ali tendências, possuem ali um arquivo mental trazendo informações. Então, quando nós estudamos o livro dos médiuns, nós vimos, por exemplo, médiuns que possuem habilidades linguísticas. Então, se o médium sabe falar outro idioma, vem um espírito que também tem facilidade, né, que tem afinidade com esse idioma, vai se comunicar, obviamente, com mais facilidade com esse médium que já tem conhecimento. Porque então o médium, o espírito, transmite a sua ideia, o médium então traduz ou escreve naquele mesmo idioma, porque ele já tem conhecimento. Se por acaso o médium não tem esse conhecimento, a comunicação só virá através da mediunidade mecânica, da psicografia mecânica. Porque aí então o médium vai ter que escrever letra por letra, palavra por palavra, e o espírito vai ter que fazer isso com ele. Porque não adianta você falar uma palavra que o médium não conhece, não sabe a grafia dela, por ser de um outro idioma, então você vai ter que soletrar praticamente. Olha o trabalho que o médium vai ter. No caso de médiums que trabalham com música, se por acaso o médium não tem essa habilidade, e o espírito é um músico e quer transmitir uma comunicação, quer passar uma partitura, quer passar ali uma melodia, qualquer coisa assim, se o médium não tem esse conhecimento, vai ser quase que impossível. Porque o espírito vai ter que psicografar as partituras. Cada uma das notas, né, cada um daqueles compassos que são desenhados. Agora o médium, que já tem conhecimento musical, o espírito simplesmente passa a melodia e ele transcreve. A mesma coisa acontece com desenhos. Então tudo isso tem que ser treinado e desenvolvido. E ainda assim, quando se fala da própria psicografia, deixa eu pegar rapidamente aqui, nesse capítulo aqui, poxa vida, não tem aquilo que eu estava querendo mostrar para vocês. Eu vou ter que fazer uma pesquisa aqui depois para poder encontrar. Mas aqui nós temos, vamos facilitar, quando se fala sobre as psicografias, nós temos ali médiums que têm facilidade com informações históricas, então fica muito mais fácil
do espírito comentar sobre um assunto, porque o médium já tem conhecimento. Nós temos ali médiums que têm habilidades poéticas, e aí a mesma coisa, o espírito vem e transmite uma poesia, ela flui com mais naturalidade. Nós temos ali médiums que têm habilidades literárias, o médium que tem ali um bom vocabulário, o médium que lê bastante, o médium que já tem ali desenvolvido no seu cérebro essa facilidade, né, de histórias, de conectar histórias. Nós temos aqueles médiums que têm facilidade em comunicações familiares, médiums que têm facilidade com receituários, tem ali facilidade com nomes de medicamentos e tudo mais. Então nós percebemos assim, o médium psicógrafo, ele pode psicografar qualquer tipo de comunicação? Pode, mas qual ele vai ter mais facilidade ou menos facilidade? É aí que vai fazer então a grande diferença. Eu vou depois pesquisar para poder encontrar, porque Kardec ele traz aqui para nós uma lista de habilidades que os médiums podem ter para a psicografia, e aí depois eu queria ler para vocês, mas eu não vou encontrar aqui agora, a gente vai acabar perdendo muito tempo. Mas depois a gente vê isso com mais facilidade. Vamos então aqui continuar o que a gente estava falando. Deixa eu ver aqui. Aqui eu só encontrei quando ele fala sobre os idiomas, no item 224. O espírito comunicante compreende todas as línguas, sem dúvida, pois as línguas são forma de expressão do pensamento e o espírito compreende pelo pensamento. Mas para transmitir esse pensamento necessita de um instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito, só pode transmiti-la através de órgãos corporais. Ora, esses órgãos não podem ter para a transmissão de uma língua desconhecida a flexibilidade que possuem para a língua familiar. Um médium que só saiba falar francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, se o espírito o quiser. Mas os espíritos que acham a linguagem humana já por si muito lenta em relação à rapidez do pensamento, impacientam-se com a resistência mecânica da transmissão, e por isso nem sempre o fazem. Olha só aqui então como a gente vai poder perceber a velocidade do médium, né, e todas as vezes, né? A mesma coisa, Angelina, nos médiums que são iletrados, que são analfabetos, geralmente a comunicação se dá de uma forma mecânica, né? Ou seja, o espírito como se pegasse na mão do médium e escrevesse palavra por palavra. Então não adianta você transmitir através da intuição uma mensagem, né, com abraços, transmitir uma comunicação através da intuição, porque o médium, sendo analfabeto, ele não vai conseguir transcrever. Exatamente aí, esse é um detalhe também bastante interessante, né, da gente sempre perceber que o espírito sempre vai procurar o médium que facilite a comunicação. Mas depois eu trago para vocês direitinho, então, essa parte aqui do livro dos médiuns. Vamos em frente. Aqui diz para nós, então... Tá. De outro modo, como eu li para vocês agora há pouco, verifica-se tratar de um dom especial, pois o médium psicógrafo simplesmente não se prestará ao feito literário mediúnico se não trouxer meandros psíquicos, até dessa também a qualidade de literário, como também definiu Kardec. O médium literário do momento, portanto, teria sido escritor em vidas pregressas, ou pelo menos um intelectual inclinado às letras e ao belo, razão pela qual, na atualidade, possuirá aptidão para obter do espaço obras superiores aos seus próprios conhecimentos do presente. Então vemos ali a bagagem que o médium precisa ter, a bagagem intelectual, afinidade com a literatura, para poder facilitar ao espírito a transmissão desse tipo de mensagem, desse tipo de comunicação. Diz assim para nós: no entanto, quer se trate de missão ou provação, o que é certo para todos os médiuns é a tremenda responsabilidade que assumem no dia em que colocarem o seu nome e a sua personalidade no seio de um movimento dessa natureza. Não desejaremos abordar a iniciação, por assim dizer, necessária ao médium, a fim de servir de instrumentação fácil sob a direção dos amigos espirituais que dele desejem utilizar-se, para labores mediúnicos em geral. Como também apontou o grande educador espiritual Emmanuel, ele disse então:
há, nos remos do espírito, leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Isso aqui é uma comunicação, uma mensagem, constando no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 5. Então aqui a gente já vê assim, que o processo de formação de um médium para trabalhar com psicografia é um processo longo. A gente lembra, né, que Divaldo Franco comenta sobre isso, Raul Teixeira também já fez comentários sobre isso, de quando eles começaram a psicografia. Primeiro vieram alguns rabiscos, depois vieram pequenas mensagens sobre os mais variados assuntos, mas preferencialmente de cunho moral, de cunho evangélico, né? E aí então, depois de um certo tempo, quando um espírito ou a equipe espiritual percebe que o médium já está em condições de trabalhar, e aí então tudo aquilo que ele fez até aquele momento é para ser jogado fora. Então Divaldo comentava que quando ele começou a trabalhar com Joana de Ângeles, eles psicografaram muito. Até o momento que ela diz assim: agora você pega tudo isso que você escreveu, joga fora que nós vamos começar a trabalhar. E ele falava assim: mas como a gente vai jogar isso fora? Tem tanto material importante aqui. E ela dizia para ele assim: você por acaso guardou até agora tudo aquilo que você estudou no seu jardim da infância, nas suas séries primárias? Você guardou seus cadernos? Ele falou: não. Então é a mesma coisa, joga tudo fora que agora a gente vai começar a trabalhar. E com Raul Teixeira teve alguma coisa parecida também. Espíritos, né, amigos que ficavam psicografando com ele, no momento em que ele se encontrava pronto, aí os espíritos então disseram para ele: olha, a partir de agora nós vamos embora, não teremos mais contato com você, e você agora vai começar a trabalhar com outro espírito. Né, me esqueci o nome do espírito que trabalhava com ele, era o espírito... Eu tenho tanto na ponta da língua, quem se lembra? O espírito que trabalhava com Raul Teixeira. Ai, meu Deus do céu, a memória hoje está péssima. É o espírito... Bom, vocês também estão com a memória fraca hoje, hein? Camilo, obrigado, Eliana. O espírito Camilo apareceu então e disse assim: olha, a partir de agora nós vamos começar a trabalhar. Né? Mais ou menos com aquela ideia, né? Eu estava aguardando você se preparar, para que quando você estivesse em condições eu viesse, para que nós fizéssemos o trabalho literário propriamente dito. Então tudo isso era feito até então através de treinamento, para que o médium se aprimorasse cada vez mais para chegar a essa condição. Kardec mesmo comenta que o início da psicografia se dá quando o médium segura o lápis, se coloca à disposição, e muitas vezes são rabiscos que são feitos. E é a partir desses rabiscos que vem exatamente ali o treinamento dessa conexão entre o médium e o espírito, para que depois comece então a elaborar as primeiras letras, depois as primeiras palavras, depois as primeiras frases, os textos, até o momento em que o espírito se encontra em condição. Basta a gente lembrar aqui também, que eu estava lendo para vocês no livro dos médiuns, nós temos aqui um detalhe interessante, que diz assim, nesse mesmo trecho, olha só que interessante. Essa também é a razão porque um médium novato que escreve penosa e lentamente na sua própria língua, em geral só obtém respostas breves, sem o necessário desenvolvimento. Por isso também os espíritos recomendam que só perguntas simples sejam feitas por seu intermédio. Para perguntas de maior alcance, é necessário um médium desenvolvido, que não oferece nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Não escolheríamos para ler um texto um aluno que apenas soletra. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Então, aqui, esse comentário que eu li para vocês aqui agora foi do próprio livro dos médiuns. Né? Então aqui, confirme aquilo que Dona Ivone trouxe para nós. O Brás colocou, né, Umbanda tem espírito só para amansar os cavalos. Né? O detalhe da Umbanda, Brás, ele também é um trabalho mediúnico bastante interessante, que Emmanuel mesmo, né, trouxe para nós ali uma diferença entre mediunidade e mediunismo. Ele diferencia essas duas expressões
falando que mediunismo é a mediunidade instintiva. A mediunidade, ela é a mediunidade controlada, educada. Então ele trouxe para nós essas duas expressões para falar sobre os diversos estágios de evolução. Felizmente nós vemos hoje, dentro da Umbanda, o estudo do próprio Livro dos Médiuns. Porque, como eu falei para vocês, o Livro dos Médiuns, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, nós comentamos sobre isso ontem, estudando também, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são obras que não são direcionadas para os espíritas. São obras direcionadas para a humanidade. Não importa qual é o idioma em que ele é publicado, porque isso diz respeito a essas leis naturais que conectam o mundo físico ao mundo espiritual, e isso foi feito, né, esse trabalho feito por Kardec, poderia ser um trabalho feito por qualquer outro médium, ou qualquer outro autor. Por acaso, entre aspas, por acaso, nós temos ali Allan Kardec que se dedicou a essas investigações. Agora, por que não outros grupos mediúnicos fazerem esse mesmo trabalho, começando do zero, estudando os vários tipos de médiums, utilizando tecnologias modernas, e escreverem um outro manual com detalhes da mediunidade? Provavelmente chegariam às mesmas conclusões, já que o trabalho de Kardec foi um trabalho muito sério, né, elaborado com critério bastante rígido dessas investigações. Se nós encontrássemos na atualidade outros grupos que fizessem essas mesmas pesquisas, encontrariam aquilo que Kardec encontrou e talvez algo mais, exatamente por essas novas variedades que eu comentei com vocês agora há pouco. Então basta a gente lembrar que o Livro dos Médiuns, ele é um livro universal. É um livro que traz para nós um conteúdo técnico sobre essa mediunidade. Então não importa se é um médium espírita, se é um médium católico, se é um médium da Umbanda, ele vai entender exatamente o que é esse processo de psicofonia, como se dá esse processo que hoje, atualmente, nós chamamos de incorporação. Kardec não usa essa denominação. Se procurar incorporação, que é o termo popular que nós utilizamos hoje, isso não vai ser encontrado no Livro dos Médiuns. Lá nós vamos encontrar psicofonia. E ainda assim a psicofonia ela se apresenta de uma forma meio incompleta. Exatamente porque a psicofonia, o médium pode estar ali sentado fazendo as suas coisas naturalmente e o espírito falando através dele, sem necessariamente controlar o seu corpo. Então eu ainda brinquei com vocês, quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, que poderíamos ali utilizar uma nova expressão para a incorporação mediúnica, chamada de psicomotricidade. Porque motricidade fala do movimento do corpo. E aí então o espírito, quando toma conta do corpo do médium, como se dá, por exemplo, através de reuniões mediúnicas de desobsessão, trabalhos de cura. Então nós vemos isso com muita facilidade, né? Ou então através da psicopictografia. Para quem já assistiu aos vídeos de médiums psicopictógrafos, como Irineu Gasparetto e outros médiums, nós veremos que o espírito não apenas controla a mão do médium, mas ele controla o corpo todo. O médium fica com os olhos semiabertos, fala num sotaque diferente, trabalha com agilidade, né, na manipulação das tintas, dos pincéis. Então isso não é apenas a psicofonia, não é apenas a psicografia, mas é o controle do corpo todo. Qual a expressão que nós utilizaríamos de uma forma correta para esse tipo de fenômeno? Aí foi dado então o nome de incorporação, que na verdade acaba sendo ali uma expressão um pouco incorreta, porque incorporar significa você entrar no corpo. Que na verdade a gente sabe que o espírito não entra no corpo do médium, mas envolve o corpo do médium. Então na verdade nós temos ali, né, essa questão da linguagem para poder definir de uma forma mais clara. Então esse livro, como o Livro dos Médiuns, ele poderia ser estudado por qualquer tipo de doutrina que lide com a mediunidade, ou que queira conhecer a mediunidade. Na verdade não entra, né, Braz? É um envolvimento fluídico que nós temos. Até mesmo através da possessão ele envolve o corpo, né? Então não é aquela coisa de entrar, como se fosse o espírito entrar dentro de uma garrafa. Então nesse sentido que eu estou dizendo para vocês, né? Isso. Então, exatamente, mas ele não entra, ele envolve, né?
Então o entrar que a gente tem é o que tem essa dificuldade do entendimento. Deixa eu ver aqui, o Braço colocou em uma cirurgia sem corte, o espírito penetra em nossa matéria para fazer, né? Por que não o espírito acoplar por completo no nosso corpo em uma incorporação, né? Então exatamente o que eu falei para vocês, né? A expressão incorporação, ela não é correta, né, no sentido técnico da palavra, né? Mas ele tem aquela conexão, tem aquele envolvimento, né? Então até mesmo nós, né? Grande abraço, Caput. Então até mesmo nós que estamos aqui conectados com o nosso corpo, célula a célula, molécula por molécula, não estamos presos, né, dentro do corpo físico, mas nós estamos conectados com o nosso corpo físico. Então, no sentido de dicionário, essa expressão não é completa, ela não é perfeita para esse processo, né? Continuando então, vamos lá. Tá, então a gente viu aqui a citação de Emmanuel, né, falando aqui, né, a mesma coisa, né, fraterna? A física já diz isso para nós. Então Emmanuel já lembrou aqui também, né, das responsabilidades que o médium tem, ou da responsabilidade no seu próprio desenvolvimento mediúnico para facilitar o trabalho dos espíritos. E continua. O que implicará a renovação, severos trabalhos de reforma interior, de parte do candidato a intérprete dos espíritos, né? Então fala das questões morais do médium estar em condições não apenas técnicas, mas também em condições morais para poder facilitar esse trabalho. Então, o próprio processo de desenvolvimento mediúnico, que é uma expressão que muitas vezes causa uma certa confusão dentro da doutrina espírita, né? Porque a gente ouve muito falar, principalmente na Umbanda ou então no Candomblé, que as pessoas dizem assim, olha, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Né? Então, quando a gente fala sobre desenvolver a mediunidade, para a doutrina espírita, quando nós temos um entendimento, nós falamos, na verdade, em desenvolver a técnica mediúnica. Não fazer com que a mediunidade surja, sendo que ela não existe. Então você desenvolve a técnica, né? E esse desenvolvimento mediúnico, especialmente daqueles que são realizados em centros espíritas, envolve não apenas a questão técnica, mas também a parte de evangelização do médium, para que ele possa estabelecer um contato saudável com os espíritos, para que ele possa se proteger daqueles contatos que nem sempre são saudáveis, que chegam até mesmo a serem nocivos para o médium. Então ele precisa criar ali anticorpos morais para poder se proteger desses eventuais contatos, ou até mesmo das influências que ele acaba recebendo, para poder prejudicar o seu trabalho. Então esse trabalho de desenvolvimento mediúnico se dá exatamente dessa forma. Na parte técnica, na parte moral e também na aquisição de conhecimento para o trabalho que ele vai desenvolver. Muita leitura, muito estudo, trabalho constante para isso. Para aquele médium consciente, se ele tem, por exemplo, uma tendência a psicografias que são de temas evangélicos, o médium que é dedicado a essa tarefa vai estudar cada vez mais o Evangelho, para que ele possa elaborar um vocabulário, para que ele possa desenvolver um acervo mental voltado exatamente para facilitar o trabalho dos espíritos. Continuando, vamos lá. Certamente, não ignoramos que a faculdade mediúnica em si mesma independe de qualidades morais excelentes, ou de virtudes, visto que Allan Kardec, assim como os espíritos elevados que lhe revelaram a doutrina espírita, explicaram que até mesmo um médium analfabeto pode escrever belas páginas de literatura. Todavia, o mesmo Kardec classificou de muito raros, quase excepcionais mesmo, tais médiuns, e nós outros, os espíritas em geral, com a longa experiência adquirida no aprendizado diário, também temos constatado que, se é fato que a faculdade mediúnica em si mesma independe de qualidades morais excelentes, os feitos edificantes que pode ela produzir somente advêm, no entanto, após renovação geral de seu portador, ou pelo menos após a demonstração de parte deste, de boa vontade, em se harmonizar com a espiritualidade superior,
mediante a observância de severos deveres e disciplinas. Por outro lado, aqui ela já reforça também a questão do desenvolvimento moral do médium. Por outro lado, não conhecemos nenhum médium verdadeiramente analfabeto que apresentasse obra literária escrita, embora tenhamos conhecimento de alguns poucos exemplos destes, havidos na história da mediunidade. Aqui, esse é um relato citado no livro... Só um instantinho, que eu estou procurando aqui o rodapé. Citado no livro... Aqui eu não achei o rodapé, mas depois a gente encontra ele. Cadê aqui? Não achei aqui o rodapé, mas depois a gente chega nele, não tem problema. Então, os raríssimos casos de médiums literários analfabetos, exatamente pela dificuldade que os espíritos têm. Num caso excepcional, havendo realmente grande necessidade de comunicação dos espíritos através de um médium específico, não porque ele seja o preferido, mas porque ele é aquele que está disponível. Então os médiuns, através da psicografia, se for necessária a psicografia, vão trabalhar então de uma forma mecânica. Mas de uma forma muito mais simples, é trabalhar através da psicofonia. Então os espíritos podem falar através desses médiuns. Então por isso que nós vimos que no início, quando Kardec começou a elaborar a doutrina espírita, e a psicografia era a técnica preferida pelos espíritos e também pelo próprio Kardec, é porque havia naquela época a necessidade de registrar cada um desses estudos. Cada psicografia que surgia naquela época, cada orientação, devia ser documentada. Devia ser ali registrada, arquivada, para que depois fosse pesquisada. Com o passar do tempo, a psicofonia surgiu de uma forma natural para outras aplicações. Então a mesma coisa acontece com o romance mediúnico. Por que o romance mediúnico não vem através da psicofonia? O que está difícil, querida? Fala para mim, está com problema de conexão? Coloca aí para mim. Então o que nós vemos assim, que se, por exemplo, o livro... assim, a memória está péssima hoje. Hoje o negócio está bravo. Quando nós falamos sobre psicofonia, nós tivemos o livro chamado Instruções Psicofônicas. Foi o primeiro livro publicado por Chico Xavier, que na verdade veio através de reuniões mediúnicas em que psicofonias eram transmitidas. Então o Chico, através da psicofonia, falava de mensagens, contava-lhe algumas histórias. Essas histórias então eram registradas, eu não me recordo se elas eram gravadas, provavelmente gravadas, né? E depois elas eram transcritas. E por isso o livro chama Instruções Psicofônicas. Muitas vezes nós lemos o título do livro e não nos damos conta do seu significado. Então, textos que vieram através da psicofonia. Então, sem dúvida nenhuma, através da psicofonia, um espírito pode ditar um livro. Mas aí então vai ter a necessidade de fazer com que tudo isso seja transcrito depois. Então a psicografia ela tem a sua utilidade em alguns casos, como por exemplo também na comunicação de mensagens familiares. A pessoa vai pegar aquele papel, ela vai levar para casa, ela vai guardar, ela vai reler em outra oportunidade, vai querer mostrar para outras pessoas. Então o espírito que se comunica através da psicofonia provoca, sem dúvida nenhuma, aquele impacto inicial de grande comoção, de grande emoção. Mas, para registro e para arquivamento e efeitos futuros, acaba sendo, na verdade, algo sem muita utilidade. Eis aí então a diferença, né? Sim, Wagner, sem dúvida. Até o tipo de trabalho que é feito, de acordo com a organização. Mas em termos de praticidade, é muito mais fácil pegar, escrever e já entregar a mensagem pronta. Agora, quando ela é transcrita, é porque ali o espírito, naquele momento, transmitiu uma comunicação através do médium, e ali então eles quiseram depois fazer a transcrição. Aí cabe à organização do próprio trabalho.
mas nós vemos a praticidade do que é um, o que é outro. Então se perguntar assim, mas qual é o tipo de comunicação mais eficiente? Depende da aplicação que é dado. Essa aplicação que vai diferenciar qual é a melhor forma de se fazer esse trabalho. A mesma coisa se dá através da nossa própria comunicação. Às vezes é muito mais fácil você mandar uma carta, mandar um e-mail, e é muito mais fácil você pegar o telefone e falar com a pessoa. Por que tem coisa que você escreve e tem coisa que você fala? Depende do seu objetivo. A escrita vai ser abolida de forma alguma. Aquilo que é escrito se torna um documento, é um registro do que foi dito. Aquilo que foi falado é algo que, se você não gravar para documentar aquilo que foi falado, simplesmente se perde. Então, para cada coisa tem a sua aplicação. Continuando, vamos lá. Parece-nos mesmo que tal fenômeno de psicografia, de médiuns que são analfabetos que psicografam romances, né, disso que ela está falando. Parece-nos mesmo que tal fenômeno será cada vez mais raro, tendendo a desaparecer. Felizmente também, né, a gente lembra que, graças à educação cada vez mais acessível nos tempos atuais, embora uma educação que não seja de tanta qualidade, ela vem fazendo com que o número de analfabetos se reduza cada vez mais. Então a gente vê que são raras hoje as crianças que estão fora da escola. Significa que daqui a 30, 40 anos nós teremos pessoas praticamente todas com grau de alfabetização. Ainda que seja um analfabetismo funcional, um semi-analfabeto, mas ele não vai saber escrever. Diferentemente do que acontecia no passado. Décadas de 1930, 1940, a quantidade de analfabetos era muito maior. O acesso à escola era algo que era muito difícil. Eram pessoas com recursos, os serviços públicos não atendiam a todas as pessoas. Então, conforme nós vamos melhorando as condições da sociedade, isso vai favorecendo também os trabalhos com a mediunidade. Olha só que relação interessante que existe entre uma coisa e outra. O indivíduo que se qualifica, que se desenvolve intelectualmente, facilita o trabalho com os espíritos. Então por isso que a tendência é desaparecer cada vez mais. E ela está falando aqui da década de 1960. Nós já estamos aqui em 2016. Então para nós, então, se ela disse isso há 50 anos, há mais de 50 anos, imaginemos nós aqui que nós podemos dizer. Talvez um médium que viva numa pequena cidade do interior, que já tem uma certa idade um pouco mais avançada, ele ainda viva, né, essa experiência de ser analfabeto e ser médium ao mesmo tempo. Mas nos tempos atuais, nas grandes cidades, isso é raríssimo de nós encontrarmos. Temos compreendido que, dadas as dificuldades a vencer para o ditado mediúnico da literatura, os instrutores espirituais preferirão que os seus instrumentos se apliquem a boas leituras e estudos em geral, observações e meditações profundas, o que não deixaria de estabelecer um preparo prévio, uma iniciação, a fim de adquirirem e arquivarem cabedais capazes de tornar sua mente maleável e... deixa eu pegar aqui... espera aí que eu perdi aqui. Só um instantinho. IOB... e obediente ao escritor espiritual. Não, é que eu estou aqui num site, Wagner, que ele está um pouco desorganizado. Então, quando tem assim um rodapé, eles quebram assim a leitura e ele aparece depois. Eu tenho que procurar qual é o final dele, né? Mas eu já achei aqui. Então ele diz assim para nós, né, que então, a fim de adquirirem e arquivarem cabedais capazes de tornar sua mente maleável e obediente ao escritor espiritual. Isso, porém, não é tudo, pois, como ficou dito, sem um ressurgimento de valores pessoais no íntimo do próprio médium, nada se conseguirá de apreciável, por não haver ele ajustado as faixas vibratórias aptas ao feito.
Voltando aqui no rodapé, então, que eu comentei com vocês, né? Que a gente tinha dito aqui em cima, sobre os raros casos de escrita com médiuns analfabetos. Eu achei aqui o rodapé. Diz assim, então: na cidade de Lavras, Minas Gerais, durante o período de 1926 e 1930, conhecemos como médium do Centro Espírita de Lavras uma senhora de cor, né, expressão que era muito utilizada naquela época, né, pessoa de cor e tudo mais, mas uma senhora negra, cujo coração boníssimo soube muito bem assimilar a doutrina dos espíritos, mas analfabeta, pois mal sabia assinar o próprio nome e apenas lia com grande esforço as preces contidas no final de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Chamava-se Eugênio da Conceição e residia numa travessa da antiga Rua do Cônego. Recebendo em memoráveis reuniões realizadas por aquele centro, presididas então pelo coronel Cristiano José de Souza e o seu vice-presidente, Sr. Augusto Paiva, o espírito do Padre Vítor, através da incorporação, essa médium fazia os mais belos discursos filosóficos e de alta moral que jamais ouvimos, os quais, às vezes, levavam 30 minutos e mais ainda, lembrando efetivamente o sermão de um sacerdote no púlpito das igrejas. Recebia também o espírito do Dr. Augusto José da Silva, que igualmente discursava de modo edificante, embora apresentando o assunto e estilo diversos. Ao receber espíritos sofredores, essa médium admirável, já falecida, relatava aos presentes a vida no além-túmulo, descrevendo-a como André Luiz hoje nola tem revelado, e de tal forma o fazia que essas manifestações se tornavam altamente elucidativas e instrutivas para os adeptos. Tais discursos, no entanto, apresentavam frequentes erros de português, visto que a médium analfabeta não oferecia maleabilidade suficiente aos espíritos comunicantes para uma transmissão mais completa. Então, aqui nesse rodapé, falando sobre médiuns analfabetos. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, os médiuns analfabetos sempre recebem via psicofonia, né? Que é o mais prático mesmo, né? Então, como eu falei para vocês, né? Se houver a necessidade de uma psicografia e a única disponibilidade que tiver for um médium analfabeto, virá então através da psicofonia, da psicografia mecânica. Isso se o médium oferecer condições para tal. A Angelina colocou, eu só conheci uma médium, ela desencarnou há uns 5 anos. Ela falava completamente diferente da sua linguagem moral, né? Isso acontece com bastante frequência, né, Angelina? Então, os espíritos se comunicam através, né, do médium, e se o médium não oferecer qualquer tipo de resistência, tanto para o bem como para o mal, o espírito vai falar exatamente aquilo que ele pensa. Como nós vemos muitas vezes alguns médiums que não trabalham, né, não tem ali uma educação mediúnica adequada, não tem o autocontrole, mas um médium que, por exemplo, em casa sofre um processo de obsessão. O espírito vem e fala o que quer. Não apenas fala o que quer, mas faz o que quer. Desde as maiores agressões, as maiores obscenidades, coisa que muitas vezes o indivíduo, o médium, não tem hábito de fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então a mesma coisa acontece tanto para o bem, quando vem um espírito ali que apresenta uma sabedoria, uma linguagem culta e tudo mais, e fala dessa forma através do médium, como também esses espíritos que trazem essa linguagem de baixo calão, expressões chulas e tudo mais. Então, se o médium tem ali o autocontrole, ele vai saber exatamente filtrar, porque ele participa da comunicação. Não é apenas aquele médium inconsciente. Muitas vezes é um médium inconsciente, mas tem ali valores suficientes para poder manter uma conexão saudável com os espíritos. Para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, deixa eu ver aqui. Então falamos aqui sobre o desenvolvimento moral do médium para estabelecer, para se ajustar a essas faixas vibratórias, né? Antes de continuar, o Wagner colocou, quer dizer que em última análise os espíritos sempre enviarão mensagens, seja dessa ou daquela forma, qualquer coisa. E mensagem também, o que significa exatamente uma mensagem? Pode ser um recado? Pode.
Mas pode ser uma comunicação pura e simples, o espírito querer falar alguma coisa. Ele pode querer falar alguma coisa de um modo edificante para alguém, como ele pode querer xingar alguém. Então o espírito é uma pessoa. É como se eu chegasse no seu ouvido e falasse aquilo que eu penso. Dependendo daquilo que eu penso, eu posso falar para você ali as obscenidades, as barbaridades e ofensas, como eu posso trazer uma mensagem comum, uma mensagem edificante. Então os espíritos são aquilo que eles são pessoas, são homens. E o médium nada mais é do que um instrumento. Então essa ligação que existe entre um e outro é uma ligação complexa, não apenas dentro da questão técnica, mas também dentro das questões morais. Isso que é importante de frisarmos nesse processo. Então seria igualmente errôneo o julgamento de que pessoas muito ilustradas e doutas seriam melhores instrumentos para um escritor da espiritualidade do que um simples estudioso, um autodidata, destituído de títulos e diplomas. Não. Sabemos, porque ficou dito pelos maiores do espiritismo, ou seja, o maior do espiritismo, Kardec, né, que o cérebro menos assoberbado de teorias e sistemas preconcebidos se presta melhor aos ditados espíritas mediúnicos, não só por positivar o fato mais concludentemente, como também porque, graças à sua singeleza, não seria interceptada ou desfigurada com ideias pessoais alguma revelação nova que adviesse em contraposição a teorias que devessem ser renovadas, antes a traduziria sem mesclas nem preconceitos, porque assim não possuiria barreiras mentais capazes de impugnar um noticiário que fosse contrário às opiniões já implantadas pela cultura daquele que muito se demorou no recesso das academias. Então, para fechar aqui, né, o que ela quis dizer é que Kardec comentou que muitas vezes um médium muito culto, que se considera um grande conhecedor de uma determinada ideia, muitas vezes esse médium se torna muito mais resistente a novas ideias do que o médium com conhecimento básico. Um espírito que viria, vamos pensar, por exemplo, André Luiz, por exemplo, se comunicou através de Chico Xavier. Vamos imaginar que ele se comunica através de médiums que são grandes estudiosos de Kardec, né, daqueles que estudam a codificação acima de tudo e nada além da codificação. E aí André Luiz viesse e começasse a falar sobre nosso lar, sobre as experiências dos espíritos. De que modo que esse médium se comportaria diante dessa mensagem? Ele aceitaria com naturalidade ou ele de imediato se recusaria? Com toda certeza, daria uma resistência, uma confusão enorme. Então, o próprio Chico apresentou uma pequena resistência no início, quando ele falou assim, eu vou ter mesmo que divulgar isso? E Emmanuel deu um tapinha nas costas e falou, vai. Dona Ivone do Amaral Pereira, quando recebeu, ela vai comentar sobre isso mais para frente, quando recebeu as mensagens que compuseram o livro Memórias de um Suicida, ela demorou coisa de 20, 30 anos para publicar esse livro. Porque ela achou assim um livro com tantas histórias, com tantas imagens que fugia aquilo que ela tinha estudado, que nem ela acreditava possível que aquilo fosse verdade. Então, lembrando que o médium, que tem ali um grande conhecimento, nem sempre é um bom médium. Depende da flexibilidade, da aceitação que ele tem dessas novas ideias e da capacidade que ele tem de favorecer os espíritos, essas comunicações. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O Brás colocou, né, quando Emmanuel falou sobre transcomunicação, em 1940, o médium era simples e foi chantageado pelos colegas. Né? Então, né, naquela época, né, Brás, em que as comunicações começaram a se popularizar aqui no Brasil, nós vimos ali muitas situações de grande constrangimento para médiums. Então não apenas Chico Xavier foi constrangido, né? A gente conhece as histórias da revista O Cruzeiro, quando ele foi ali testado, né, e perseguido muitas vezes, outros médiums também foram bastante constrangidos nesse processo. Hoje não. Né? Hoje o médium é médium e ele, na verdade, o médium, ser médium nos tempos atuais é algo que proporciona ali um certo status, inclusive, né?
Então, já não temos mais esse problema. Mas naquela época era problema. Tanto que a gente percebe também, algo que é bastante curioso, o próprio trabalho de Allan Kardec foi feito com médiuns adolescentes. E a gente pergunta assim, mas não tinha médium adulto naquela época? Tinha. Mas por que adolescentes? E a gente começa a pensar na facilidade que era para os espíritos pegar esses médiums que não tinham nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de resistência dentro do campo filosófico, dentro do campo científico, que atrapalhasse as comunicações. Olha só que interessante que é. Então tudo isso a gente vai conectando, vai ligando uma peça com a outra e a gente vai vendo uma lógica impressionante, tão prática, né, dentro desse processo. O Wagner colocou, ainda hoje percebemos no movimento espírita resistência quanto às mensagens de André Luiz, Emmanuel e até Joana de Ângeles, né? Com o tempo essas mudanças vão acontecendo. O que a gente precisa é sempre estabelecer critérios de avaliação. Recentemente, né, para concluirmos de fato aqui o nosso estudo, recentemente assistindo a uma entrevista de Valdo Franco no Facebook, era um vídeo, né, que tinha ali, ele falava exatamente sobre os perigos das comunicações mediúnicas, da literatura, né, que é publicada dentro do meio espírita. Então nós temos ali uma visão comercial dessas obras, porque realmente dá muito dinheiro vender esses livros. Então faz uma capa bonita, tem ali uma grande tiragem e tudo mais, mas sem necessariamente ter qualidade. Então nós precisamos fazer uma avaliação cuidadosa entre uma coisa e outra. E aí o interessante, né, esse é um fato que acaba chamando a atenção, é que depois os comentários desse vídeo falam assim, mas o Divaldo está certo, é isso mesmo, tem livros publicados de tudo quanto é jeito, as pessoas vão lendo sem nenhum critério, e os livros de Manuel Filomeno de Miranda, publicados pelo próprio Divaldo, também são criticados. Então, na verdade, o Divaldo falava sobre a qualidade dos livros. Não fala do livro A ou do livro B. Ele fala que tem que analisar o conteúdo, tem que ter uma base doutrinária muito bem formada para poder fazer comparações, tem que conhecer o médium, tem que conhecer o trabalho, e não simplesmente rejeitar. Então aqueles que estavam elogiando as palavras de Divaldo criticavam os livros que ele publicava. Então a gente percebe uma falta de bom senso muito grande e muita paixão envolvida nesse julgamento, né? Nem sempre o comunicador é quem diz ser, né? Pois é, a gente tem ali toda a parte de... Porque na verdade a gente lembra que o mesmo oportunismo que nós temos hoje aqui entre os encarnados, de pessoas que querem se beneficiar, que querem fazer acontecer, acabam também se vendo no mundo espiritual. Num centro espírita que visitei, falar de André Luiz Emmanuel é falar do diabo. Então tá, né? Então vamos aguardar que as coisas aconteçam, né? Mas o que falta na verdade realmente é isso. Esse desenvolvimento do sentido crítico das pessoas e não ensiná-las a criticar, porque a gente aprende muito isso, né? Você critica tanto que as pessoas se tornam críticas sem necessariamente saberem fazer um julgamento daquilo. Então o estudo serve para quê? Para que você tenha ali um senso crítico para analisar. Por isso que os livros que nós estamos estudando agora, ou o livro que nós estamos estudando, Devassando o Invisível, ele é de extrema importância para nós, porque ele vai quebrar muitos daquelas barreiras que nós criamos, daquela resistência. Porque nós temos ali uma base doutrinária, apresentada na introdução de cada capítulo, e depois temos uma descrição de uma experiência, das experiências dessa médium, muito conhecida e muito conceituada. Então nós temos ali, né, aquela ideia de que, em que parte da codificação tem isso? Está aqui. Qual é a experiência que nós temos que foi vivido dessa forma? E aí então a gente vai se tornando mais flexível. Por isso estamos estudando esse livro, Devassando o Invisível, como estudaremos também os demais livros de Dona Ivone. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje então. Nós paramos aqui na página número 37, logo aqui no início, né, falando sobre a resistência dos médiuns muito intelectualizados e a facilidade daqueles médiuns que são apenas estudiosos. Claro que não são todos, mas é só um exemplo que foi citado por Kardec. E começaremos aqui a partir desse parágrafo, né? Desde o aparecimento da codificação, queriam-se as entidades espirituais elevadas da deficiência, queixam-se as entidades espirituais elevadas da deficiência do vocabulário humano